Peraí. Olá, tudo bem? Está começando Fique Bem. Este programa que é um quentinho assim no seu coração, trazendo coisas bacanas para você ficar ainda melhor, porque bem eu tenho certeza que você já tá, né? Então vamos lá. Hoje o nosso papo envolve muito mistério, muito preconceito, também. Então a gente vai falar hoje de medicinas da floresta. Quem são, onde vivem? Como assim? O que é isso? Do que se trata? Para conversar sobre esse assunto tão interessante que tem tantas informações legais, eu trouxe aqui a espiritualista e terapeuta Cláudia Lima. Seja muito bem-vinda, Claudinha. Prazer é todo meu de estar aqui. Gratidão pelo convite. Gratidão por ter aceito. Obrigada. A gente está ensaiando essa participação aqui faz um tempo já, né? Sim. Que bom que deu para vir hoje, para a gente conversar e falar, tirar um pouco desses pré-conceitos que tem aí, a gente tem visto muito na internet, que tá tendo essa disseminação de algumas informações sobre a ayahuasca, né? E muita gente se pergunta, o que será essa tal dessa ayahuasca? O que é isso que esse povo toma e fica doidão, fala que fica doidão, que vê isso, que vê aquilo, o que é, né? Então, para quem tá lá em casa e não sabe, não entende, o que é ayahuasca? Bom, a ayahuasca é uma medicina, né, da floresta. Aqui no Brasil, ela começa a surgir lá na Amazonas, com o mestre Irineu. Ele traz para nós essa medicina no contexto do Santo Daime. Então, a maioria das pessoas conhece a medicina ayahuasca através do Santo Daime. Sim. Só que o Santo Daime, ele é uma doutrina, né? Então, dentro da doutrina do Santo Daime é servida a medicina ayahuasca. Então, o que as pessoas chamam de Santo Daime é a doutrina do mestre Irineu. O que servem lá no Santo Daime é a medicina ayahuasca, que é um chá feito por duas ervas, né? Por duas medicinas, que é o jagube e a chacrona. O jagube é o que dá a força para a medicina, quando muitas pessoas que já consagraram, eles sabem o que é essa força. E a chacrona é o que traz a miração, né? Então, os dois juntos formam essa potência grandiosa e galáxia, que você já conhece, da medicina ayahuasca. E só quem toma é que sabe dizer o que acontece, né? Porque até que o processo de cada um com essa medicina é muito pessoal, Individual, né, Cláudia? isso. É muito pessoal. E a gente tá vendo aí muita gente falando na internet que a gente toma ayahuasca e fica doidão. E não é isso que acontece, não é bem isso. Não é bem né? isso. Na verdade, a medicina é um expansor, né, de consciência, ela expande realmente a consciência, e aí você vai para o seu inconsciente. Então, você vai trazer tudo que está lá no seu inconsciente. Muitas pessoas têm muito medo que está lá no inconsciente, então é onde ela vai ver coisas que realmente ela nem imagina que está dentro dela, ou que está no campo energético dela. Por isso que às vezes ela entra em pânico, ela quer que pare aquele momento, mas na verdade a medicina só está mostrando para ela, né, o que está no campo, o que está no inconsciente, trazendo para o consciente quem realmente ela é de fato. Então, quando as pessoas trazem a loucura da medicina, que fica doidão, qual é o contexto também que você está consagrando a medicina? Porque aqui no Brasil só é autorizado consagrar a medicina no contexto religioso e espiritual. E hoje a gente já vê muitas pessoas banalizando isso, né? Então ela vai tomar fora desse contexto, aí ela não consegue dar conta da sua própria expansão. Por isso que muitas vezes ela se vê nesse lugar. Então, assim, ser humano, mais uma vez, tomando posse do que é sagrado para trazer para a banalização. Porque dentro do contexto espiritual e religioso, que é dentro do Santo Daime, não existe essa, aspa, chamada loucura que as pessoas dizem com a medicina ayahuasca. Por isso que é muito importante você saber onde você vai consagrar, que a gente não fala nem que é só tomar a medicina, né? Não é simplesmente isso. Consagrar, porque é um momento sagrado mesmo, né? Sim. Onde, com quem e como isso vai ser feito, né, Cláudia? Isso é muito importante, né? Exato. Como você está tomando algo que vai expandir a sua consciência, antes de mais nada é importante pesquisar, né, o local,
saber quem já frequentou aquele local, ir num local que alguém indique para você, alguém de sua confiança já foi, já consagrou, alguém que indique para você. Jamais adquirir medicina pela internet para poder consagrar, você não vai dar conta disso, né? Algo muito maior do que a mente pode imaginar. Jamais ir num lugar desconhecido que ninguém nunca foi, você ir lá pela primeira vez sozinho, jamais faça isso, e vai consagrar a medicina com alguém que realmente você confia e alguém que indique um local para que você possa fazer essa consagração. É muito, muito importante, que é uma coisa que é bem legal das pessoas saberem, é que existe um ritual, eu diria até, Cláudia. Sim, isso mesmo. De você se purificar também para receber essa medicina, Sim, né? é. Porque não é simplesmente você sentar lá, tomar um chá e ficar doidão. É como você estava falando, é uma expansão de consciência de você olhar para dentro de você e enxergar algumas coisas que precisam ser analisadas, Sim. entendidas e assimiladas, né? Quando você vai consagrar a medicina, é importante se lembrar que você está indo para o seu encontro. É um encontro com você mesmo. Quando você vai se encontrar com alguém, você vai lá, se veste, se arruma, se perfuma, você se coloca para aquela pessoa, para outra alguém, para você poder ir para esse encontro. Quando você vai se encontrar com você mesmo, é a mesma coisa. Então, é muito importante você silenciar a mente, você procurar andar descalço no dia da consagração. Muitas pessoas até pedem para não comer carne vermelha, porque assim a digestão está pesada e você vai consagrar a medicina. Pode ser que você passe por um processo de limpeza. Bebida alcoólica, né? Por que é importante a bebida alcoólica? Além da parte física, tem a parte energética, que é contaminada. Dependendo do lugar que você tomou, você abriu o seu campo com álcool e aí tá lá contaminado. Então você vai consagrar a medicina e aí você vai se deparar com algumas energias que você não reconhece. Então é muito importante a gente pedir para a pessoa também, pelo menos 1-2 dias antes, não tomar bebida alcoólica. Também a cannabis, né? Porque a cannabis é uma planta também de poder e através do meu conhecimento, pela experiência que eu tenho servindo medicina há mais de 10 anos, eu percebo que a única que inibe a ayahuasca é a cannabis. Então, às vezes, a pessoa, ela tem uma perspectiva de que, olha, eu vou lá, eu vou tomar medicina, eu vou entrar na força, eu vou ter miração, eu vou para outros mundos, e aí ela faz o uso da cannabis, chega lá, não acontece nada. E aí a pessoa sai frustrada, né? Oh, nossa, eu tomei a medicina, não aconteceu nada. Não aconteceu exatamente porque você já tinha feito uso o uso de uma planta de poder antes. Então, a medicina é muito respeitosa, ela respeita isso, ela não vai trabalhar em cima da outra medicina. Ou seja, tem todo um processo de respeito. Tem todo um processo de respeito. E quem toma medicamento, né? Porque é o que mais pergunto para mim sempre, às vezes a pessoa toma remédio de pressão, às vezes ela toma remédio para depressão. Então, assim, os remédios psiquiátricos eu peço para suspender pelo menos 1 ou 2 dias antes para tomar a medicina. A medicina, ela não tem contraindicação, né? Mas, às vezes, a pessoa já tá com alguma questão, já tá desenvolvendo alguma doença, e daí ela toma o medicamento, e aí ela toma a medicina, e acontece alguma coisa, é óbvio que ela vai dizer que é a medicina. Então, a gente pede, suspende, deixa seu corpo limpo, clarificado, para você poder receber essa medicina sagrada, que é um ser divino que você vai estar recebendo dentro de você. A medicina é um líquido espiritual divino que, quando você consagra ela, ela vai iluminando todas as suas células, todo o seu campo, todos os seus órgãos, ela vai te iluminando por dentro. Então, é importante, quanto menos contaminado tiver o seu corpo, mais expansão e mais contato com o seu eu interno, você vai conseguir chegar nesse momento. E é importante que a pessoa tenha consciência de que é um encontro com ela mesma. É um encontro com ela mesma. E quantas pessoas têm fugido disso, né, Cláudia? As pessoas fogem de si, porque assim, na verdade, elas nem têm ciência, né, de que existe ela dentro dela, né? As pessoas, elas vivem numa repetição de padrão muito grande, né, por eras e eras. Então, ela foi condicionada a ser aquela pessoa. E aí, quando ela começa internamente sentir o chamado para ser ela mesma, para poder
se conhecer, né, ir para o autoconhecimento, seu desenvolvimento espiritual, ela começa a entrar num conflito muito grande, porque ela tem medo. Por que tem medo? Por conta das crenças implantadas em nós, né? Então, assim, desde que nós nascemos, nós já somos filho do pecado. Então, como assim eu tenho que olhar para mim e saber quem eu sou? Vai saber quem eu sou. Vai saber, né? o que eu vou enxergar. Vai saber o que eu vou enxergar. Então, por conta dessas crenças implantadas em nós, é que nós temos medo de ser a gente mesmo. E aí depois você, dentro da medicina, você vai encontrar com você, olhar, né, e descobrir que você é a luz e a sombra, né, e isso tudo somos nós. E quando você se conecta com isso, você passa a ser livre, tá tudo bem você ser quem você é. Independente de sociedade, religião, família, né? Que tudo isso é imposto para nós, é colocado para nós, é condicionado. E a gente vai aos poucos se liberando desses condicionamentos. E outra coisa que eu acho maravilhoso é que não é uma religião, né? Ah, eu vou tomar ayahuasca, vou ter que me converter ao xamanismo, vou ter que virar, não sei, umbandista, vou ter que... Não, né? Na verdade, assim, tudo é espiritual, né? Não tem como você trabalhar com planta de poder, medicina da floresta, sem você estar conectando com o plano espiritual. Só que dentro desse contexto que eu trago e que eu trabalho, esse estudo que eu faço, o contexto é fora do contexto religioso, entende? Por que fora do contexto religioso? Ele não tem uma placa, então ele agrega todas as religiões, ele traz para si, naquele momento, todas as energias necessárias que você precisa para ser curada naquele exato momento. Então, eu tô lá passando por um processo de cura e eu preciso da energia de Jesus, é ele que vai estar ali para te auxiliar. Eu preciso da energia dos anjos, é ele que vai estar ali para te auxiliar. Eu preciso da energia dos pretos velhos, é ele que vai estar ali para te auxiliar. Então, a espiritualidade, ela não tem separação. Ela é uma coisa só, né? Não tem porteirinha. Então, quando a gente fala espiritualista, nós estamos agregando todas as religiões e o trabalho que eu faço, que eu dirijo, é dentro desse contexto espiritual. Então, tudo que precisa para aquela pessoa que eu estou atendendo ou para aquele grupo naquele determinado momento, tudo vai ser trazido para aquela ocasião. Sim, vai ser de acordo com a necessidade de cada pessoa naquele momento. Naquele momento, sim. Hoje em dia, qual que será, além do preconceito que algumas pessoas têm com a medicina, com as medicinas da floresta, né? Qual que você acha que é o grande problema para as pessoas que ainda tem essa questão em olhar para si mesma? Eu acho que, assim, as pessoas, elas estão presas, né, dentro da matrix social, ou familiar, ou religiosa, né, com as suas crenças limitantes, e isso impede, né, de que ela possa transcender ela mesma e ir pro autoconhecimento. Para mim, eu vejo, assim, que a maior dificuldade das pessoas hoje é de sair desses contextos, porque, assim, quando, por exemplo, você vai trabalhar com a medicina ayahuasca, com uma pessoa que é dependente químico, vamos dizer assim, qual que é o desejo dessa pessoa? Ele já chegou no fundo do poço e o desejo dele desesperadamente é se curar. Então ele tem uma vontade muito grande de deixar aquilo para trás, independente da crença dele, que ele traz. Então a medicina, ela vai agir muito mais rápido nessa pessoa e a chance dela se curar é de 99%, ela só não se cura porque tem o livre-arbítrio e aí o desejo dela é que sempre vai falar mais alto. Mas é de 99% com a medicina ayahuasca. Agora, quando é uma pessoa que ela é carregada de crenças, que ela tem lá as suas diretrizes, é muito mais complexo, porque tem o julgamento. E o julgamento, ele limita o ser. A pessoa, enquanto ela julga perante a sua crença, ela não consegue dar um passo à frente, ela fica presa na sua ignorância. Então, ela não consegue conhecer a si mesma, ela não consegue saber quem realmente ela é, além de tudo aquilo que ela já conheceu. Porque a medicina ayahuasca, o que ela traz? Por que as pessoas falam, meu Deus, é uma loucura. Nada daquilo que eu era, eu sou mais. Nada daquilo que eu acreditava, existe mais. Porque realmente ela traz a desconstrução de tudo isso que você imaginava ser.
Então é isso que as pessoas têm medo. Muito medo, né? Muito medo. Eu vou falar, assim, por experiência própria, né? Porque são ainda, né? Não foram, não foi, não é passado. Quase 3 anos Sim. junto com a Cláudia, tomando medicina e consagrando uma vez por mês. E eu posso dizer a transformação que eu vivi na minha vida. Sim. Né? Que a gente estava até conversando aqui antes de começar sobre eu contar essa história, falar essa verdade de tudo que aconteceu, de tudo que eu vi, de tudo que eu senti. E cada trabalho é um trabalho. Sim. E é um trabalho profundo, né? Porque Sim. você toma a medicina ali naquele momento, você vai enxergar o que você precisa enxergar, assimilar aquilo é que vai. Porque daí o processo vem depois também, né, Cláudia? Exato, a lição de casa, geralmente, né, é depois, no dia a dia. Mas eu costumo dizer assim, Carla, que a ayahuasca não é para curiosos, é para quem quer realmente transformar vidas, Sim. né? Então, a pessoa, quando ela busca, quando ela chega para a medicina, é porque também ela já tentou todos os meios e ela se deparou com uma barreira enorme à sua frente, né? Uhum. E aí ela chega até a medicina. Eu costumo dizer que consagrar a medicina ayahuasca é se render à luz, porque você vai receber um corpo de luz. Então, quando você chega, você vai ser transformado. Tudo aquilo que você trazia, toda aquela bagagem para você já não faz mais sentido. Então, se não faz mais sentido, qual é o verdadeiro sentido de eu estar aqui? Eu nasci para mim crescer, para mim estudar, para mim casar, para mim ter filho, para mim pagar conta, para mim adoecer e para mim morrer. É por isso que eu tô aqui na Terra? É isso que eu vim fazer somente? Em alma, a gente sabe que não. A gente é muito maior do que isso, né? Jesus, quando ele passou pela Terra, ele disse, eu não sou desse mundo. Eu estou nesse mundo. Então, eu não sou a Cláudia, eu estou Cláudia. Você não é a Carla, você está a Carla. Então, a sua alma pulsa e indica para você que existe algo muito maior aí do que tudo isso que você conhece dentro da tridimensionalidade, dentro da terceira dimensão. Então, a ayahuasca, ela traz isso, ela te tira você desses condicionamentos, né? E transforma a sua vida, que você olha para trás e você fala, meu Deus, quem sou eu agora? Porque é difícil até da gente se reconhecer. Imagine as outras pessoas que estão à nossa volta. A transformação, ela é visível no nosso dia a dia, na nossa família, com nossos filhos, né? Porque a gente traz para o nosso dia a dia a transformação que nós recebemos dentro da sabedoria divina, né? A espiritualidade nos conduzindo e nos mostrando um novo caminho e uma nova jornada, né? Para a gente poder recomeçar novamente de uma outra maneira. De uma maneira muito melhor, né? De uma maneira muito melhor. Uma das coisas que eu acho muito bacana é que, assim, eu convido várias pessoas. Vamos lá, vamos participar dessa experiência para você ver como é que é, para você sentir como é. Porque a gente tem essa questão de querer compreender tudo, né? A gente tem essa mania de tentar entender tudo aqui, quando, na verdade, muitas vezes a gente tem que sentir mais as coisas, né? Sim, sim. Então, eu lembro que eu convidei um amigo para ir. Ele falou, não, mas... E aí? Aí, de repente, eu chego lá, tomo chá e vai aparecer que eu tenho que largar tudo e ir para outro país, que eu tenho que fazer... Eu não posso fazer isso agora. Eu achei interessante como as pessoas, elas focam exatamente no que dá mais medo, né? Então, elas criam a mente, ela cria o tempo todo limitações, porque a mente, ela não reconhece a luz. Então, ela cria limitações para que você também não reconheça. Porque, assim, a mente, ela é rotineira. Então, ela sabe o que você faz todo dia e tá bom aqui não sai daqui. Uhum. É como se fosse um eu nosso, né, que pequenez aqui, a nossa pequenez humana, dizendo, não, você não precisa crescer, tá tudo certo assim. Não sai daqui porque não é perigoso. sai daqui, é perigoso, você vai ter que mudar para outro país. Imagine você ir embora para outro país. Tudo então, que você vai ter que fazer. Olha que transformador você poder fechar, concluir todos os seus ciclos aqui e poder se libertar ou ir embora para outro país, aprender novos aprendizados, crescer, evoluir, expandir-se tanto pessoal como profissional, né? Então, assim, a importância das pessoas
sair também do controle. Porque assim, eu costumo dizer, tá bom aí onde você tá? Ok, não precisa você tomar ayahuasca. A ayahuasca é para quem quer realmente transformar a vida. Para quem tá naquele lugar que ela fala, não, aqui não aguento mais, não dá mais para mim. O que acontece muito com nós, Carla, é que às vezes as pessoas, elas não querem mudar, elas não querem transformar a vida, elas querem reclamar. Aí não dá. Né? Então a gente conhece o caminho. Quando as pessoas vêm trazer a questão, eu falo, eu conheço esse caminho que pode te aliviar, que pode te auxiliar e que pode te transformar. Então, se a pessoa realmente ela quer se transformar, não tem por que ela ficar paralisada naquele lugar. Realmente ela vai querer buscar novos caminhos. Agora, se ela não quer, se ela só quer se lamentar, ou se ela só quer que alguém tenha piedade dela, que alguém tenha dó dela, ela vai continuar no mesmo lugar. Ela não busca meios para poder se transformar. Ou aquela pessoa que só quer ter um ouvido para despejar o seu lixo emocional, né? Exato, E aí contamina todo o seu campo, né? E você sabe o caminho, você buscou um caminho, você está nesse caminho. Então, assim, se a pessoa quiser, ela também pode estar nesse caminho. Agora, se ela não quer, ela mesmo carrega o lixo dela e tá tudo bem. Porque tudo não bem. tem, a gente não consegue ajudar ninguém Que não queira ser ajudado. que não queira ser ajudado. Né? Exato. E outra coisa que eu acho muito legal a gente falar também é que assim, começa a tomar ayahuasca, essas medicinas da floresta, vira hippie, vira gratiluz, que tá tudo bem, só vai aí ficar na praia vivendo das coisas que a natureza dá, né? As pessoas também têm essa visão, né? Que você vai ficar aí andando de saia, riponga, e vai ficar vendendo brinco. Não é bem assim, né, Cláudia? Não é bem assim, mas tem pessoas que já têm essa índole ou gostam muito disso. Sim, e tá tudo tá bem. tudo certo, é maravilhoso fazer isso também, né? Então, é gratificante fazer isso também. Sim. Tudo faz parte do universo. Mas não é bem assim, muito pelo contrário, né? As pessoas que buscam autodesenvolvimento espiritual e o autoconhecimento, ela desenvolve em todos os seus aspectos, inclusive profissional. Então, assim, ela vai sim vender um brinco ou vai vender uma arte, porque ela passa a criar mais, né? Fica mais criativo. Fica mais nesse processo. criativo nesse processo. Então, essa criação, essa criatividade que você acessa dentro de você, que está em todos nós, faz com que as pessoas realmente conseguem descobrir que ela não precisa depender desse universo, vamos dizer assim, da Matrix. Então, ela pode ser mais livre, ela pode trabalhar e sobreviver da maneira dela, com o artesanato dela, com algo que realmente ela criou. Então, isso a medicina realmente traz. A gente entra em contato com o poder da criação. E outra coisa, ninguém que toma ayahuasca também fica nessa coisa só de tá tudo bem, é tudo lindo, é tudo gratidão. Não é só isso, né? Muito pelo contrário, né? Pelo contrário, porque quando você entende quem você é, Sim. quais são as suas necessidades, você não vai ser eternamente, tá tudo bem, tá tudo ótimo, ser essa coisa fofa e meiga pra sempre, né? Não, porque assim, a gente passa a se conectar com a nossa realidade e isso é muito importante para nós. E dentro dessa realidade, a gente passa a ancorar a energia da verdade. E a verdade, ela não é mãozinha na cabeça, muitas vezes a verdade dói. Então, nem sempre a gente vai estar sorrindo porque aquilo não é verdade. Nem sempre a gente vai estar gratiluz porque aquilo não é a realidade. Então, a transparência passa a fazer parte do contexto pessoal de cada um quando ela desenvolve a sua espiritualidade e o seu autoconhecimento. Então, o gratiluz que as pessoas trazem, que a pessoa fica lá, vamos dizer, até brisando, né? A pessoa fica brisando, isso, aquilo, tá tudo bem. Isso é um estado emocional que talvez a pessoa até passe por esse processo dentro de 24 horas, ali, as primeiras 24 horas. Mas depois não, depois a realidade mesmo, o dia a dia, traz muita lição de casa para que a pessoa possa olhar com comprometimento, responsabilidade, autodisciplina. Então, ela sai desse processo, ela pode trazer a energia da gratidão, que é uma frequência que realmente a gente alcança, porque muda o nosso olhar sobre outras coisas, né? Sim, mas uma gratidão pura, né, É uma Cláudia? gratidão pura. Não é essa exata. gratidão de simplesmente porque virou moda falar gratidão, sim. né? Que você vê que algumas pessoas estão falando gratidão da boca pra fora, né? Exato. Que acham mas bonitinho falar gratidão. não tem a frequência da gratidão.
gratidão. Gratidão é uma frequência que a gente alcança com a mudança do olhar. Então, realmente, as dificuldades a gente passa a reconhecer como lição para a nossa evolução. Então, não existe a reclamação, existe a gratidão. E isso é uma frequência que faz parte do seu desenvolvimento espiritual, uma frequência que você alcança. Por isso que a pessoa se torna essa gratidão, se torna o amor, se torna a verdade, se torna a humildade. Então, isso faz parte do processo nosso, que nós estamos aí nesse processo evolutivo mesmo. Caminhando para isso, Caminhando, né, para isso, exato. Como é que a gente pode ajudar? Assim, porque quando a gente fala de ayahuasca, a gente está falando de um processo em que a gente se ajuda, principalmente, se muda, se transforma, para poder, de alguma forma, também ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, de alguma forma, né? Como é que você acha que a pessoa, depois que passa por um processo, que ela pode ajudar mais a outras pessoas também entenderem os seus momentos de vida, suas necessidades, seus lugares no mundo? Como é que funciona isso? Então, eu costumo trazer, né, o aprendizado meu sobre a ajuda, ele é bem diferente, vamos dizer assim. Porque, assim, a gente não consegue ajudar os outros, né? A não ser, óbvio, né, se a pessoa peça ajuda. Mas é normal também, quando a gente começa a consagrar a medicina, é tão grandioso aquilo que você encontra dentro de você, que você acha que o mundo inteiro deveria consagrar a medicina e todo mundo teria que vir, porque isso vai te ajudar. Mas é muito individual. Então, quando a gente está nesse processo de querer oferecer ou levar ajuda para o outro ele não consegue receber. Porque, em se tratando da medicina ayahuasca, ele é de dentro para fora o chamado. As pessoas muitas vezes chegam até mim e elas ouviram falar de ayahuasca 3, 4 anos atrás, mas agora, nesse momento, elas sentiram o desejo de consagrar a medicina ayahuasca, entende? Então, a pessoa lá atrás que falou da medicina, que mostrou a medicina, naquele momento a pessoa não conseguiu ajudar aquela pessoa, porque realmente é um chamado de alma, é um chamado aos trabalhadores da luz, porque a medicina ayahuasca, ela acelera esse processo, né? Então, quanto a nós, o desejo nosso de que todo mundo chegasse nesse lugar, tirasse o véu, para ela poder olhar o mundo de uma outra forma, poder olhar as suas questões de uma outra maneira, ele é bem complexo, porque às vezes a pessoa vai e ela não chega nesse lugar que você chegou, por exemplo, ou que eu cheguei e que muitas outras pessoas também chegaram, né? Então ela fica mais presa no medo do que na transformação. Então, busca a medicina, aquela pessoa que realmente sentiu o desejo de transformação. Sentiu o desejo de mudar a sua volta. E aí as pessoas vão chegando até você e de alguma forma elas vão chegar até a medicina ayahuasca. E uma coisa que eu acho importantíssima a gente falar sobre isso. A ayahuasca vicia? Então, a ayahuasca, ela não vicia. A ayahuasca não vicia, né? O sabor da ayahuasca é aquele jeitinho especial, maravilhoso. Gente, que todo mundo o já sabor conhece. da ayahuasca é incrível. Então, acho muito difícil alguém se viciar por conta do sabor da ayahuasca, muito né? difícil alguém se viciar. Mas o que está acontecendo hoje, né? Até a gente já teve essa conversa prévia. O ser humano, ele se empodera de tudo que é sagrado e traz para a banalização. Infelizmente é assim. Então eles começam a usar a medicina ayahuasca no contexto recreativo, né? A medicina ayahuasca, ela é uma planta de poder e dentro desse poder sagrado, a espiritualidade usa para curar pessoas, para libertar pessoas, para que as pessoas saiam da ilusão, reconheçam a sua ilusão. E algumas pessoas, né, se apodera disso para montar um modo recreativo. Já existe até festa rave com a medicina ayahuasca. Eu ouvi falar disso, eu falei, mas gente, como assim? Já existe. E aí é nesses lugares que as pessoas realmente enlouquecem, porque daí eles misturam outras coisas. Não é sobre a medicina ayahuasca, é outras coisas. A frequência da música ali com aquela expansão. Exato. Né? Se a pessoa já tem alguma
predisposição a uma esquizofrenia. Ela vai a uma acessar ela todas, vai né? Vai conseguir chegar em lugares Exato. inimagináveis. Então, dentro desse contexto, as pessoas se perdem, né? E elas viciam naquele bem-estar que traz depois, né? Porque a medicina ayahuasca, ela eleva a sua frequência. Sim. Então, por ela elevar a sua frequência, quando termina um trabalho ou uma terapia com a medicina ayahuasca, quando encerra, você tá com a vibração lá em cima. Então, você se sente muito bem, você se sente muito animado, a energia muda, a frequência muda. Sim. Então, às vezes, as pessoas ficam usando isso como amuleto. Só que o compromisso nosso, eu como guardiã da medicina ayahuasca, o compromisso meu com a medicina ayahuasca, em servir a medicina ayahuasca, servir e para quem servir é realmente quem quer buscar a transformação. Porque se você for tomar a medicina, vou tomar de 15 em 15 dias, eu tomo de 15 em 15 dias a medicina te mostra para você, olha, você precisa mudar a sua cadeira, por exemplo, do lugar, para você poder se sentir melhor lá na sua empresa. E aí você chega lá, gruda na sua cadeira, não, eu gosto desse lugar aqui, eu vou ficar nesse lugar aqui. E ali você vai se sentindo mal, depressão, vai se oprimindo novamente. Mas eu preciso da ayahuasca. Não, eu não preciso da ayahuasca. A ayahuasca já me passou a informação. Exato. A ayahuasca já passou a informação. Então eu preciso da ação. Né? Porque a ayahuasca, ela mostra o caminho, mas ela não vai caminhar por ninguém, não tem milagre. Então, quem vai ter que caminhar é você mesmo. E aí, então, eu vou consagrar de 15 em 15, mas eu não vou tomar as decisões que eu preciso tomar. Então, você está usando como recreação. Chega uma hora que você não expande e ela nem vai abrir mais da mesma maneira que ela abria antes. Então, é importante ter realmente a disciplina, o comprometimento com a mudança que a medicina traz para você, que ela mostra para você, os caminhos que ela mostra para você poder caminhar. E não esperar milagre, né, Cláudia? E não esperar milagre. Porque se você não caminhar e se você não fizer a sua parte, nada vai cair do céu no seu colo. Nada acontece. Muito pelo contrário. Né? Essa crença de que eu estou acreditando que eu vou receber aí um milagre maravilhoso na minha vida. Esqueça. É porque assim, não existe nesse contexto que eu trabalho, que eu trago também, deixando bem claro aqui, não existe nada externo que nos move. É o interno que move o externo, não é o externo que move o interno. Então, tudo depende da sua ação. A medicina, quando você consagra ela vai te dar um movimento, ela vai te dar força, ela vai te dar coragem, ela vai trazer a informação que você precisa para você ter determinada ação. Mas você vai ter que ter a ação. Não é a medicina que vai trazer o milagre para sua vida. Até porque você já é o próprio milagre, né? Então, é você reconhecer isso e passar a ser a ação aqui no planeta, né? Sendo a energia divina e ter a ação aqui no planeta Terra. E é maravilhoso a gente pensar que muita gente ainda tem o preconceito com a medicina, mas, gente, só o fato de que existem estudos comprovando de que pessoas que têm problemas de alcoolismo, problemas de uso de drogas pesadas, como crack, como cocaína, quando começaram o tratamento com a ayahuasca, eles tiveram sucesso nisso, em largar esse vício. Porque o álcool, se eu não me engano, o termo álcool quer dizer que rouba um pedaço da sua alma. Exato. Então, quando você começa a consagrar a medicina, você vai deixando de gostar de algumas coisas, como, por exemplo, o álcool. Você perde aquele desejo, né, Cláudia? Exato. Eu, por exemplo, quando eu iniciei, né, eu iniciei há 12 anos atrás com a medicina ayahuasca, e o primeiro ano de consagração de medicina foi somente para me curar a minha parte física. Eu fumava e eu também tomava o álcool, né? Então, assim, a minha vida normal, social, era dessa maneira que funcionava. Mas o meu desejo de parar de fumar era muito grande, porque, assim, eu não me via mais fumando, eu não queria mais fumar, mas eu era escrava do vício, eu continuava fumando. Então, eu fiquei nesse 1 ano fazendo um processo junto com a medicina e buscando e pedindo mesmo para mim ser curada. E aí, quando eu fui curada, né, do vício do cigarro, eu fui curada de tudo, porque aí
eu nunca mais consegui. Eu até tentei depois tomar vou tomar um copo aqui de cerveja e tal, mas eu nunca mais consegui, não passou disso, não consegui mais tomar a cerveja. Porque, assim, todo vício, ele esconde uma falta. Sim. E aí, quando você curou, você preencheu aquilo que te faltava. Então, você não tem dependência mais nenhuma. E muitas pessoas que já vieram fazer o tratamento comigo já se curaram da cocaína, se curou do vício do jogo, se curou da cannabis, se curou do cigarro. Muitas pessoas que chegaram até mim com essa dependência se curaram totalmente e voltaram para sua vida normal, ativa normal. Então, não tem por que a senhora que está em casa falar: ai, meu Deus, não quero que meu filho tome essa tal dessa ayahuasca. É melhor tomar ayahuasca do que tá aí tomando copão na rua, né? Andando de moto para fazer racha, enfim, e se quebrar todo. Sim. Porque é um movimento exatamente de reencontro e de espiritualização, independentemente de religião. Exato, né? E é por isso que as pessoas se curam realmente, porque elas se encontram dentro de si. Então, toda aquela falta, né, que ela buscava, a autodestruição através de drogas, através de moto, como você diz, tudo isso, ela deixa de existir dentro dela, porque ela muda o olhar sobre a vida, ela passa a olhar a vida com gratidão. Então, assim, o preconceito limita o ser, o julgamento cega o ser humano. Então, é importante as pessoas se abrirem para a medicina, porque o poder dela, né, de transformação é muito grande. A gente nem usa a palavra cura, eu coloquei aqui algumas vezes hoje, mas assim, porque é de transformação, porque realmente transforma a pessoa. Ah, mas se a pessoa quiser voltar, é dela, tá no comando dela, mas o campo dela está totalmente limpo, porque o poder da medicina de transformação, ele é muito grande. Então, pessoas se curam, além dos vícios, elas se curam fisicamente também. Tem gente que se cura de câncer, tem gente que se cura da depressão, síndrome do pânico, né? As pessoas que hoje tá muito forte isso. Por que as pessoas estão tendo síndrome do pânico? Porque elas não estão conseguindo entender o que está acontecendo, a quantidade de energia que vem chegando. Então, a sensação de morte é muito grande, e aí o medo da morte faz com que ela sinta esse síndrome do pânico. Então, quando ela passa a se conhecer todos os seus medos, conhecer todas as suas limitações, ela vai conseguir reconhecer as energias à sua volta e ela se cura da síndrome do pânico, da depressão, de doenças causadas, né, através das nossas emoções adoecidas, porque a medicina, ela vai curando as suas emoções, ela vai curando os seus traumas. Então, você vai se reconhecendo e se fortalecendo cada vez mais. E as pessoas hoje em dia também têm muito essa questão do controle, né, Cláudia? Que a gente estava até conversando aqui. Muito. Essa questão do eu preciso controlar, eu não É. posso perder o controle sobre tudo. As Muito. pessoas não querem perder o controle sobre a casa delas, o que está acontecendo dentro da minha casa, meus filhos, minhas coisas. E a gente não existe, né? É uma ilusão. É uma esse ilusão, controle. é o holograma da mente, né? Porque, assim, o que está por detrás do controle? O que está por detrás do controle é o medo. Então, o medo da perca faz com que a pessoa tente controlar o outro o tempo todo. Então, ela quer controlar o filho, ela quer controlar o marido, ela quer controlar o namorado, ela quer controlar o pai, ela quer controlar a mãe. E aí faz o medo de perdê-los, né? Então, faz com que ela fique nesse tipo de controle o tempo todo. E isso traz, adoece, né? Traz Relacionamentos doentes, né? relacionamentos doentes, tóxicos, né? Hoje fala muito em narcisismo e outros nomes aí, tem muitos nomes aí que Sim. a psicologia traz, mas tudo isso é o controle. O controle da pessoa adoece a pessoa, porque ela acha que ela tem poder sobre aquilo ou sobre outras pessoas. E, na verdade, a gente não tem controle de nada, né? A gente descobre depois que tudo está acontecendo, porque tudo é uma realidade. Independente de eu querer ou não, eu não tenho controle. Ah, eu tenho medo de morrer. Qual é a diferença se eu tiver que morrer daqui 5 minutos? Não tem diferença nenhuma, com medo ou sem medo, eu vou morrer da mesma aliás, forma. essa é uma das únicas certezas que a gente tem, né? Então assim, não tem por que a nossa mente estar apegada tanto no medo da morte, sendo que a morte é a única certeza que nós temos e não temos controle nenhum sobre isso. Ah, eu vou adoecer. Realmente, você é o que você pensa. Se você pensa que você vai adoecer,
você vai adoecer. E não adianta você tirar da sua geladeira todas aquelas coisas que você gosta, porque senão você vai adoecer, porque o universo não reconhece não. A mente não reconhece não. Então, ela só conhece o adoecer. Então, de qualquer forma, você realmente vai adoecer. Até porque as emoções doentes levam a um corpo doente também, né? As emoções adoecidas que faz com que o nosso físico adoeça. Então, as emoções levam os nossos pensamentos, né? E faz com que a gente manifeste fisicamente. Então, se eu sinto tristeza, por que eu estou sentindo tristeza? Meu pensamento, aonde ele está identificado, ele está me levando a memórias que está me causando essa tristeza, que vai me causar, meu corpo vai responder de alguma forma com alguma doença a essa tristeza. Geralmente o câncer hoje é muito forte, principalmente agora depois do Covid, muitas pessoas com nódulos no pulmão, e isso causado pela tristeza, inclusive planetária que teve, porque teve muita percas, né, de pessoas, de entes queridos, né, de amigos. Então houve muita tristeza e agora está sendo feita essa limpeza através dessas doenças. Então, assim, eu posso, mas eu não vou sentir a tristeza. Como que eu faço para mim não sentir a tristeza? Eu posso reconhecer a tristeza, liberar a tristeza do meu campo para que eu não precise carregar, viver dias e dias e dias e dias e dias ali no campo da tristeza, até que o meu corpo manifeste fisicamente a doença e aí ela venha para ser tirada, porque é uma energia. Há muito tempo atrás, eu li um conto infantil. Não era nem um conto, era um textinho, assim, que falava da história de um urso, que ele viu um pote de mel ali e ele se agarrou naquele pote de mel. Tava quente, muito quente, mas ele queria segurar o pote de mel. E ele continuou segurando. Ele não queria largar, porque ele não sabia quando ele ia achar um pote de mel de novo. E às vezes a gente faz isso com algumas emoções e com algumas situações. Exato. A gente se agarra com tanta força aquilo que a gente sabe que tá fazendo mal, a gente sente que tá fazendo mal, mas a gente quer continuar. Porque o medo de soltar. Exatamente. Né? O medo de soltar. É muito importante, né? E a medicina ayahuasca, ela é uma grande ferramenta porque ela trabalha exatamente nas nossas emoções. Então, tem pessoas que consagram da medicina ayahuasca, elas ficam 3, 4 horas na medicina só chorando. E elas choram muito. Então, o que ela está trazendo? Toda essa tristeza, toda essa dor que está no campo dela para poder ser liberada. E realmente ela sai dali igual aquela criança que chorou. E ela sai aliviada até, né? Sim. Porque realmente ela limpou o campo dela. E a medicina, ela age exatamente aí, nas nossas emoções. E aí, com isso, a gente fica realmente mais saudável. E tem algumas coisas que a gente nem sabe que a gente carrega, né, Cláudia? Nem sabe. Porque isso vem da nossa ancestralidade. Exato. Então, tem questões que muitas vezes... E é legal também falar sobre, eu acho, sobre a constelação, né? Sobre esse mapeamento de emoções também, que você trabalha com isso. Sim. Porque muitas vezes você carrega uma dor, uma tristeza, uma memória que nem é sua. Que é da sua ancestralidade, né? Porque na verdade, assim, o campo nosso, né? Por exemplo, a Carla, quem é a Carla? Então, ela vai lá buscar a mãe, ela vai buscar o pai, e aí que nasce a Carla. Então, através disso, nasce o campo, que é a mãe que também vai buscar a mãe dela, e o pai dela, e o seu pai que vai buscar a mãe e o pai dele. Então, aí cria-se um campo fenomenológico, que através ela é lido através do movimento sistêmico, da constelação familiar. Então, nesse campo, a pessoa realmente carrega algumas dores e vem repetindo. Então, vinha lá da minha avó, que tinha uma angústia. Aí ela sentia uma angústia, mas ela nem sabe o que é, e nunca ela foi atrás, e aí ela sentiu uma depressão, e aí ela foi adoecendo, e aí acabou que ela morreu. Ela teve lá um câncer de pulmão, ela teve lá um infarto no coração, que doeu muito, ela acabou que veio a falecer, e aí causou mais dor que a minha mãe também carrega, e aí vem gerando, e vem trazendo, e às vezes eu tô naquela angústia, eu tô, por que eu tô angustiada? Eu olho a minha volta, tá tudo bem, tá tudo ok, meu marido tá bem, meus filhos tá bem, minha casa tá bem, meu emprego tá bem,
por que é que eu tô sentindo isso, né? Então, quando a gente traz, abre o campo, né, sistêmico para olhar dentro do olhar sistêmico na constelação familiar, e aí a gente vê que realmente a pessoa tá numa repetição de padrão e ela tá trazendo isso dentro do campo dela. Então, a gente traz, né, para ser limpo, né, desse campo, para poder ser transformado, né? Muitas pessoas usam o sistema da constelação, devolve para a mãe, devolve para o pai, mas hoje a gente já tem ciência que mesmo devolvendo vai continuar no campo. Sim. Então, a gente transforma, né? A gente transcende aquilo em luz, o que é aquela angústia, a gente acolhe, transcende, para que nem nossos pais, nem nossos filhos, ninguém mais precise carregar essa angústia do campo, essas questões que a gente realmente traz do campo. Isso é muito interessante, porque quando a gente trabalha as nossas emoções, a gente está ajudando também os nossos filhos a trabalharem as emoções, né? Sim. É porque quando você busca o autoconhecimento, busca o desenvolvimento espiritual, então você, além de se autoconhecer, saber quem você é, a sua percepção aumenta. E com isso, os seus filhos carregam todo o campo energético dos pais. E como que tá o seu campo energético hoje? Você gostaria que seu filho carregasse toda essa angústia, toda essa dor, toda essa depressão, todo esse peso? Não gostaria. Então, cabe a nós limpar o nosso campo para que a gente libere os nossos filhos de trazer isso para o campo dele. Então, tudo que nós estamos transformando aqui está sendo transformado lá também. Nossos filhos, internamente, eles vão transformando isso dentro deles também, né? Então, eu costumo dizer assim, que a gente vai abrindo os caminhos, né? Então, assim, os nossos ancestrais, eles trouxeram o que eles deram conta de trazer e até onde eles conseguiram fazer. Cabe a nós fazer melhor do que eles. Mas o melhor é uma arrogância, dizer que não é a arrogância de fazer mais e melhor do que nossos pais, mas é sim honrar o que eles trouxeram e carregaram e procurar meios também de melhorar isso para que nossos filhos também continuem cada vez mais leves melhores esse caminho. Do que nós também. Exato, né? Então melhora para nós, melhora para eles e assim sempre honrando nossos ancestrais, sempre agradecendo, porque assim, eles também deram o melhor deles o tempo todo e fazendo o melhor o tempo todo. E nós vamos fazendo o nosso melhor e com isso nossos filhos também poderão até fazer melhor que nós, porque tá muito mais leve para eles, né? Sim, e eu adoro ler sobre isso, sobre essa questão de como as emoções afetam, enfim, como a mãe afeta os filhos, né? Muito. Eu tenho duas, então eu fico desesperada. Jesus, como eu estou afetando as minhas crianças. Muito. E eu tava vendo o quanto, até uns 7, 8 anos, o quanto o campo da mãe interfere no campo da criança. Totalmente, né? Total. A criança, do 0 a 7 anos, ela tá totalmente identificada com a mãe. Então, se a mãe, às vezes, as pessoas chegam até mim, mas o meu filho, ele tá muito agitado, ele tá chorando muito, ele tá com muita dor, então eu já olho pra mãe e falo, mas quem aí que tá doente? Quem aí que tá com depressão? Quem aí que não tá aceitando algo? Tá gritando, ele tá com birra, ele tá com raiva, de quem é que você tem raiva? Porque o filho só é a projeção da mãe naquele momento. Então, tudo que tá no campo da mãe, a criança projeta. Do 0 aos 7 anos. Dos 7 aos 14 anos, ela vai se identificar com o aspecto do pai. Então, tudo que está no campo do pai, ela está respondendo ali. Então, se a criança está com alguma dificuldade ali, pode ir lá, olhar para o pai, ver o que está acontecendo com o pai, porque a criança só está reverberando. Se a criança está com limitação, se a criança está adoecida, se a criança está com raiva, vai lá pegar o pai, porque realmente a criança está respondendo ao campo dele. Quando ela chega nos 14 anos, ela juntou toda essa informação do 0 aos 7, do 7 aos 14, para ela criar uma personalidade para ela. Então, aí que ela vai começar a ir para o mundo, olhar para fora. Então, a importância dos pais estar em equilíbrio, estar buscando consciência para poder já criar filhos conscientes é muito importante. Porque na inconsciência, o que a gente vai levar para os nossos filhos? Inconsciência também. E aí, quando ele está lá nos seus 14 anos, o que ele vai buscar?
mais inconsciência. Agora, quando você está se tornando cada vez mais consciente, tudo isso que ele está projetando, que está dentro dele, que são informações que ele recolheu nesses 14 anos, ele vai buscar mais consciência também, porque ele tem dentro dele a busca pela consciência. Ou seja, exemplo. Exemplo, exato. Pai e mãe é exemplo. É exemplo. Criação de filhos é exemplo. Os filhos só repetem, né? Eles são repetidores eles das nossas maluquices, inclusive, né? Eu falo para meus filhos, meu Deus, gratidão, porque olha, só que assim, nunca é tarde. Por exemplo, quando eu fumava lá, e aí eu bebia lá socialmente, os meus filhos, eles acompanharam tudo isso, né? E com o tempo, eu tô com 52 anos hoje, eu comecei meu processo com 40 anos. Isso tudo foi mudando dentro de mim, transformando. Então, eles foram vendo também uma mãe transformada. E automaticamente, dentro deles, mesmo eles já alguns, né? Eu fui mãe muito nova, alguns já na fase adulta, eles foram buscando as transformações. As transformações dele também. Inclusive, o meu filho mais velho, né? Ele que me levou para medicina ayahuasca. Ele foi primeiro do que eu. E isso, assim, foi... E como é que foi essa experiência? Como é que você conheceu? Vamos lá, agora que você entrou nesse caminho aí, eu quero saber. Como é que foi? Então, o meu filho, ele trabalhava, né, numa loja. E a gerente da loja, ela ia no Santo Daime. E ele também ali, com a dificuldade dele, né? Ele um dia chegou para mim e ele disse que ele iria conhecer o Santo Daime. E eu, claro, né? Assim como todo mundo que desconhecia, era leiga do assunto, eu não fui a favor, né? Mas mesmo assim, a gente teve uma pré-conversa e ele... me assegurou que se não fosse algo que realmente ele não se sentisse bem, ele voltaria embora no mesmo instante. E eu sempre tive uma relação de confiança muito grande com meu filho, e assim ele foi. E só que era uma imersão com a medicina, né? Não era um trabalho no Santo Daime, era uma imersão onde ele consagrou a medicina e ele dormiu no local da onde ele consagrou a medicina, só retornou no outro dia de manhã. E quando ele retornou, ele já retornou transformado. E quando eu olhei meu filho naquele lugar, eu olhava nos olhos dele, eu só via amor. Não tinha outra coisa que não fosse amor. E ele olhava para mim, ele dizia: mãe, você precisa conhecer o amor de Deus. A gente nunca esteve tão perto dele. Você precisa consagrar a medicina para você chegar perto de Deus. E eu senti aquilo dentro de mim. Eu falei, eu quero hoje. Não tem? Eu quero. É isso mesmo que eu tô buscando. Eu quero. E aí, assim, eu fui, né? E logo, assim, após isso, ele marcou para mim na terapia individual. E eu fui fazer a terapia individual. E nessa terapia individual, eu acessei vidas passadas, assim, foi muito forte para mim. Eu fiquei, assim, 3 dias chorando. Mas, assim, foi forte. Chorando não era de dor, era de gratidão, de reconhecimento, de perceber a oportunidade que eu estava tendo aqui agora, né, nessa terra, de mudar a minha história. Então, tudo que foi trazido para mim, a medicina é muito sábia. Muitas pessoas chegam até mim, Cláudia, eu vou tomar medicina, eu vou voltar a vidas passadas. Eu falo, depende. Se for importante para sua alma, sim, você vai. Se não, não, porque às vezes não é. No meu caso, foi muito importante. Eu tive um reconhecimento grandioso por todas as minhas voltas. Eu pude compreender o processo na primeira vez já com a medicina. E aí eu falei, não, isso é nesse lugar que eu quero estar. E estou, né? Até hoje estou aí desenvolvendo, fazendo esse processo. Hoje servindo a medicina já há mais de 10 anos, em grupo, em sessão individual. E vendo também à minha volta a vida das pessoas transformarem, né? Assim como foi a minha. Sim, né? E isso é muito bacana, E né? isso é muito bacana. Que legal, Cláudia. É maravilhoso conversar sobre esse assunto. Gente, eu adoro conversar sobre como as medicinas fazem a diferença na vida da gente, né? Sim, sim. E a Cláudia também faz atendimentos terapêuticos, né, Cláudia? Sim, individuais, né? sim. Porque algumas pessoas também têm essa questão
Ai, será que eu vou ficar lá no meio de um monte de gente? E se eu passar mal? Né? Essas questões. Sim. Então, eu acho que é muito importante a pessoa que vai... Eu inicio também no grupo, né? Às vezes a pessoa não consegue chegar até mim ou fazer uma sessão individual antes, e aí surgiu o trabalho em grupo, o desejo de alma é muito grande, vai lá, eu tenho todo o cuidado, toda a atenção, você já me conhece, Sim. já participou, e eu inicio também. Mas é muito importante a pessoa que quer iniciar, realmente, ela iniciar numa individual, porque ela vai trabalhar somente com a energia dela. Imagine você que a primeira vez que você vai expandir, você vai abrir seu campo, você já vai lá no meio de 20, 30 pessoas, sem nenhuma orientação, né, nem nada. Então, é importante você ir numa terapia individual, e nessa terapia individual será conduzida, a dinâmica será totalmente voltada para você através das questões que você vai trazer para aquela ocasião, porque nós temos muita, mas sempre vai ter uma predominante ali no Aquela dia, que tá aquela que está lá no topo, e aquela que a gente vai abrir e vai trabalhar para poder acessar o porquê que está acontecendo aquilo, onde que está o nó. Então, vamos lá desatar esse nó. Eu costumo dizer assim, né? Vamos lá, vamos buscar e vamos desatar esse nó. Então, assim, é bem interessante. Se a pessoa conseguir ir numa individual antes, depois para ela participar em grupo, já vai ser muito mais tranquilo, porque ela já conhece como começa e como termina a medicina. Até para ela sentir também, né, Cláudia? Sentir total, né? Porque em grupo, ela vai acontecer. Eu tenho, tô falando por mim, né? O cuidado de quem chega a primeira vez, eu sempre deixar perto de mim, eu tá acolhendo, eu tá orientando ali. Então, assim, vai acontecer também. Mas se ela for num lugar que não conhece, que o orientador não está preparado para esse acolhimento, a chance dela se traumatizar também com a medicina é muito grande. Sim. Porque se ela for para um lugar que ela não consegue sair, o que é o papel do guardião da medicina? É exatamente auxiliar as pessoas entrar e sair da história que ela foi buscar. Agora, se a pessoa não tem lá esse guardião, não tem lá alguém orientando, não tem alguém auxiliando com a dinâmica, ela vai entrar num lugar muito difícil e daí ela não consegue sair. E isso causa muito mais transtorno, né, do que a transformação. Então, assim, é muito bom que as pessoas realmente procurem ir num terapeuta espiritualista para poder fazer a iniciação com a medicina sagrada. E muito cuidado, gente, com esses lugares que você não conhece, chácara, no meio do mato, né? Assim, exato. É lindo, é maravilhoso, mas precisa de muito cuidado, né? Precisa de muito respeito. Sim, é importante a pessoa ir com alguém que ela realmente confia, né? No lugar indicado por alguém que já participou. Porque hoje tem muito, como eu disse, as pessoas, elas banalizam tudo. Você né? acha grupos na internet vendendo ayahuasca. O tempo todo, né? Então, assim, mas eu vou lá porque tudo é espiritual. Nem tudo. Tem muita gente usando a medicina fora desse contexto. Então, é com muita responsabilidade mesmo que as pessoas têm que ter, porque ela vai abrir um campo, ela vai expandir. Então, é importante ela estar num lugar onde ela se sinta acolhida e um lugar que ela realmente confie. E com alguém que ela confie também. Muito importante. Muito importante. Cláudia, foi maravilhoso receber você aqui. Quero que você volte mais vezes para a gente falar de outras medicinas também. Para a gente falar um pouquinho mais de constelação. Uhum. Porque é um assunto maravilhoso e eu acho incrível. E eu acho que as pessoas precisam desmistificar essa questão desses preconceitos com relação à medicina. Sim. Que fica tudo gratiluz, que fica todo mundo ripongo. Gente, o importante é a transformação e a mudança que traz. Eu tive um amigo, inclusive, que ele falou para mim, Cláudia, antes de eu conhecer você, eu tinha preconceito com a medicina. Porque as pessoas linkam muito com esses hippie e tal, né? Ele falou, depois que eu conheci você, eu passei a confiar na medicina, a consagrar a medicina e a mudar a minha história com a medicina, né? Então, assim como em todos os lugares, realmente existem pessoas sérias trabalhando, fazendo o serviço planetário que precisa ser feito. Também como existem pessoas banalizando, usando somente para recreação, né? Então, estar atento a tudo isso, né? Observar bem mesmo. E aquilo, né? Volto a bater de novo. E com quem você confia, fazer o que precisa ser feito.
E é interessante que você pare e preste atenção, porque assim como em qualquer religião, tem sempre aquela pessoa que caminha do caminho certo, que desvia do propósito. Sim. E a ayahuasca não é uma religião, né? Não tá aí para doutrinar ninguém, muito pelo contrário. É para tirar esse cabresto de doutrina. Então é espiritualizar, abrir a sua mente. Exato, isso mesmo. Muito obrigada, Claudinha. Até o próximo. Fique bem. E você, claro, fique bem.